Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. No vídeo de hoje, nós seguimos comentando questões de concurso que abordam o pensamento de Bakhtin e do círculo. Vamos para a nossa primeira questão. É uma questão da banca Instituto AOCP para a Prefeitura de Feira de Santana. O cargo é professor da área de língua portuguesa em concurso realizado em 2018. A questão: a respeito dos princípios e recursos dialógicos da linguagem, assinale a alternativa correta. A. As relações dialogais entre os textos partem do princípio de que todo texto está isolado no universo comunicativo? De maneira alguma. Essa alternativa está errada, porque os textos eles não estão isolados. Por meio dos textos, os sujeitos se comunicam. Os sujeitos estabelecem relações dialógicas por meio dos seus textos. Então, eu me relaciono dialogicamente com o outro por meio do meu texto, por meio da minha fala, por meio do meu enunciado. Da mesma maneira, eu me comunico com o outro através do seu enunciado, do seu texto, da sua fala. Então, não, as relações dialógicas, elas não têm nenhuma relação com essa ideia de um texto isolado no universo comunicativo. Muito pelo contrário, o texto ele coloca os sujeitos em relação, em relações dialogais, em relações dialógicas, ele está sempre permeado pelo dialogismo. B. Quanto maior for o conhecimento de mundo, a bagagem cultural do interlocutor, mais dificuldade ele terá em perceber as relações dialogais entre os mais diversos enunciados. Alternativa errada, porque mais facilidade o interlocutor, o meu leitor, o meu ouvinte terá em perceber as relações dialogais quando ele tem mais bagagem cultural. Então ele consegue perceber que eu me refiro a outros enunciados, a outros textos, a outras falas. Veja que aqui, a meu ver, a banca já vem aproximando a ideia de dialogismo da ideia de intertextualidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo outros vídeos do canal em que eu falo sobre dialogismo, em que eu falo sobre intertextualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum essa ideia de que a intertextualidade é algo mais explícito. É quando eu consigo ver muito explicitamente na linearidade do texto a relação de um texto com outros textos. Então eu consigo observar a relação daquele texto muito explicitamente com outros textos. Os exemplos mais comuns que nós vemos muitas vezes, por exemplo, na prática pedagógica, é quando nós observamos um texto que retoma explicitamente outro texto, e é isso que muitas vezes é chamado no universo pedagógico de intertextualidade. O dialogismo não é isso, porque no dialogismo, eu mesmo quando eu nem consigo reconhecer a presença da voz do outro, essa voz do outro está ali, porque nós sempre falamos a partir da voz do outro, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. C. E aí a banca já traz o termo intertextualidade. Assim como a intertextualidade, a interdiscursividade é uma relação dialógica necessariamente materializada linguisticamente. Outra alternativa errada. Aqui a banca passa pela intertextualidade e vai para um outro conceito, que é da interdiscursividade, que é da análise do discurso. Não é um conceito cunhado, forjado, criado pelo Bakhtin. E a ideia de interdiscursividade na análise do discurso é uma ideia de relações entre discursos que não necessariamente estão materializadas linguisticamente. Você não precisa necessariamente observar, como se diz na análise do discurso, no fio do texto. Então, essa alternativa está errada. D. Os textos dialógicos resultam do embate de vozes sociais antagônicas? Para mim, essa é uma alternativa relativamente correta. Por que relativamente correta? Porque os textos dialógicos, eles podem resultar do embate das vozes sociais antagônicas ou da concordância das vozes sociais antagônicas. Você, por exemplo, ao ouvir esse vídeo, ao assistir esse vídeo, você pode estar concordando comigo na minha análise, nos meus comentários a respeito dessas questões. Então, se você está fazendo isso, nós estamos estabelecendo relações dialógicas, relações de um certo diálogo de você comigo, e ainda assim nós estamos em concordância. Então, nem sempre o dialogismo é um embate, é um antagonismo. Mas ainda assim, como nós estamos no âmbito de uma questão de concurso, eu deixaria essa alternativa como uma possível. E o processo dialógico pode ser entendido sob dois aspectos, o da interação verbal e o da intertextualidade.
Para mim, essa alternativa está completamente errada. Por quê? Porque quando eu falo em processo dialógico, eu estou pensando no dialogismo bakhtiniano, eu não posso estar falando em intertextualidade. Dialogismo não é intertextualidade. Intertextualidade não é um termo bakhtiniano, não é um conceito bakhtiniano. Então, para mim, essa alternativa está errada. Além disso, ainda que eu fosse ali e substituísse intertextualidade por dialogismo ou por relações dialógicas, veja que eu teria uma divisão que o Bakhtin não faz entre interação verbal e dialogismo de um lado. Não, a interação verbal ela não está separada do dialogismo. O dialogismo, a meu ver, ele está englobado na interação verbal. Quando eu interajo verbalmente com o outro, por meio de textos, por meio de fala, por meio de enunciados, nossos enunciados estão permeados por relações dialógicas, porque eu recupero vozes anteriores, textos e falas anteriores, sejam meus, sejam de outros, e me volto para a resposta futura do outro. Então nós estamos numa interação verbal permeada pelas relações dialógicas. Então eu não vejo essa divisão. Isso não existe efetivamente nos textos do Círculo de Bakhtin. Ainda assim, essa foi a alternativa que a banca deu como correta. A meu ver, uma alternativa, uma questão a propósito, em que caberia certamente recurso, porque não existe fundamento para que se entenda essa alternativa como a alternativa correta. Vamos para mais uma. A banca é o Instituto AOCP, Prefeitura de Feira de Santana, cargo professor da área de língua portuguesa em concurso realizado em 2018. Ao promover a leitura fundamentada na concepção dialógica de linguagem, possibilita-se o desenvolvimento de um leitor competente. Nesse sentido, a leitura como objeto de ensino. Então veja que a banca está trazendo a questão das relações dialógicas, do dialogismo, da concepção dialógica de linguagem para a leitura. A leitura deve estar a leitura como objeto de ensino deve estar centrado nas habilidades mecânicas de decodificação, que significa passar do código escrito para o código oral? Não, não é isso. Não é assim. A mera decodificação, embora ela seja uma habilidade importante na leitura, ela não é suficiente quando nós estamos pensando nas relações dialógicas. Porque quando eu penso no dialogismo, quando eu penso nas relações dialógicas, eu tenho que pensar quem é o autor daquele texto, para quem ele se volta, quais são as intenções comunicativas daquele autor. B. Apoia-se na aprendizagem da teoria gramatical, que é garantia para se alcançar o domínio da linguagem oral e escrita. Novamente, está errada, porque embora, mais uma vez, a gramática ela seja importante tanto para a leitura quanto para a produção escrita, ela, né, é insuficiente quando eu estou pensando em termos do dialogismo bakhtiniano, porque não basta eu escrever um texto. Eu tenho sempre que pensar no meu interlocutor, se eu vou conseguir chegar ao meu interlocutor dentro daqueles meus objetivos comunicacionais. Eu quero emocionar o meu leitor, eu quero convencer o meu leitor, eu quero dissuadir o meu leitor, o que eu quero com o meu leitor ou com o meu interlocutor, no caso da oralidade, com o meu ouvinte. Então, a gramática ela é importante, mas ela não é suficiente, ela não é garantia para se alcançar o domínio das linguagens oral e escrita. C. É usada para exteriorizar o pensamento, avaliando-se o domínio pela capacidade de o indivíduo expressar-se corretamente pela oralidade. Veja, nós estamos falando de leitura e não de oralidade. Além disso, não basta eu exteriorizar o meu pensamento. Eu tenho que fazer com que o meu pensamento chegue ao outro e atinja o outro da maneira como eu quero, na função comunicativa que eu quero. Então, essa também é uma alternativa errada. D. É uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua linearidade, uma vez que tudo está no dito, ou seja, cabe ao leitor realizar uma atividade de reconhecimento do sentido das palavras e das estruturas textuais. Nada mais falso, porque não basta eu saber decodificar, eu ler a linearidade do texto. Quando eu estou pensando na concepção dialógica de linguagem, eu tenho que ser capaz de relacionar aquele texto com outras vozes, com outros textos, com outras falas, que vão fazer com que eu entenda aquele texto de uma maneira mais proficiente, conseguindo inclusive reconhecer quais diálogos aquele texto estabelece com outros textos, com outras falas. Isso também vai me mostrar a intenção comunicativa do autor. Então essa alternativa também está errada. E
Compreende que o processo de significação de um texto perpassa pela interação, ou seja, pelo intercâmbio mútuo dos conhecimentos do leitor, do autor e do texto. Sim, essa é a alternativa correta. Porque aí eu vejo uma interação, uma relação dialógica entre o autor ou leitor por meio do texto, exatamente como eu penso as relações dialógicas. Eu tenho um enunciado que coloca em relação dois sujeitos, um autor e um leitor, no caso de um texto, ou um autor e um ouvinte, no caso de um texto da oralidade, no caso de uma fala. Vale, contudo, pontuar o seguinte: essa é, sem sombra de dúvidas, a alternativa correta, mas essa ideia de relacionar autor-leitor por meio do texto, ainda que ancorado no pensamento bakhtiniano, não foi algo que o Bakhtin propôs, não é uma proposição do Bakhtin. Para mim, isso, das minhas leituras, isso foi proposto pelas professoras Ingedor Vilaça-Koch e Wanda Maria Elias no livro Ler e Compreender os Sentidos do Texto. É nesse livro em que eu tenho muito claramente essa ideia de que a leitura é uma articulação entre autor e leitor por meio do texto. Lembrando que nesse livro as autoras citam o Bakhtin, colocam entre as referências Estética da Criação Verbal, que é uma coletânea do Bakhtin, em que nós temos o texto, os gêneros do discurso, tão importante para essas questões relacionadas ao dialogismo e ao ensino. Vamos para mais uma questão. Banca, Escola de Formação Complementar do Exército, ex-FESEX, prova para capelão militar, área católica, em concurso realizado em 2016. Quando, numa dada situação dialógica, o indivíduo começa a falar das coisas que não tem nada a ver com o assunto da conversa, ele está violando a máxima da qualidade, a máxima de quantidade, de qualidade, de maneira, da relação ou a implicatura conversacional. Essa questão não tem a ver com o universo bakhtiniano, então talvez você esteja se perguntando, mas por que você trouxe então para comentar aqui no canal? Pelo seguinte, quando eu vou na plataforma de questões, das quais a plataforma principal em que eu tenho buscado as questões para trazer aqui, e eu coloco o termo dialogismo, essa é uma das questões que aparece. E esse é um equívoco, esse é um problema muito comum. Entender como dialogismo o diálogo, porque o enunciado fala numa dada situação dialógica, mas esse dialógico aí não é o dialogismo bakhtiniano, é o simples fato de que eu tenho dois sujeitos dialogando por meio da troca de turnos. Então eu estou dentro de uma outra seara linguística, de uma outra área do conhecimento linguístico, que é a análise da conversação. Eu estou olhando para dois sujeitos, olhando para a oralidade, olhando para as trocas de turno. Nesse caso, então, isso não tem a ver explicitamente com o dialogismo bakhtiniano. Por quê? O Bakhtin diz sim que o diálogo é a forma mais evidente das relações dialógicas, das trocas dialógicas entre eu, o autor, e o meu interlocutor, se nós estamos conversando. Mas nós também sabemos que o dialogismo está presente nos textos. Quando eu leio um texto, eu de alguma maneira dialogo no sentido bakhtiniano com o autor daquele texto. Você que assiste a esse vídeo, você dialoga comigo no sentido bakhtiniano, embora nós não estejamos em uma conversa em que haja trocas de turno. Então, ainda que eu possa entender o vídeo no YouTube, ou o vídeo do YouTube, como um gênero primordialmente oral, ou pelo menos parcialmente oral, o que eu vejo, apesar da oralidade, nós não temos a troca de turno. Tudo bem? Então aqui é uma outra ideia, é uma outra concepção. Não é o dialogismo bakhtiniano. O dialogismo bakhtiniano vai muito além da mera troca de turnos. Para responder essa questão, o sujeito precisaria conhecer a questão das máximas conversacionais do Grice. E quando eu li essa questão, eu não sou um grande leitor do Grice, eu pensei, bom, quando numa dada situação o indivíduo começa a falar de coisas que não têm a ver com o assunto da conversa, ele está violando a máxima da relevância. Bom, mas aí, como nós vemos nas alternativas, não tem a máxima da relevância. A questão, a alternativa que a banca dá como correta é a máxima da relação. Então eu fui procurar para entender um pouco isso, e aí eu encontrei artigos que falam que haveria então uma relação com aquele assunto, dizendo, e talvez de uma maneira diferente, aquilo que o Grice chamou da máxima da relevância.
Ao meu ver, isso é um problema, porque eu vou pegar comentadores e vou sair do autor principal, né, ou daquele termo mais comum naquela área, e isso mostra, mais uma vez, que quando nós estamos pensando nos concursos que trazem questões de cunho linguístico, elas ainda precisam de um cuidado maior. Tudo bem? Mas essa é a alternativa que a banca deu como correta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai contando se você está estudando para algum concurso e se tem alguma questão que você gostaria que eu comentasse aqui no canal. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.